Shalom Adonai. Que esta graça maravilhosa que nos envolve, que nos atrai para o centro da vontade do Pai, esteja conosco mais uma vez, em mais um horário, hoje com jornada dupla. Já tivemos aqui a presença abençoada do nosso pastor Yankee, que abrilhantou, trazendo uma ilustração muito importante sobre essa necessidade da vocação, do chamado e vencer as crises referente ao chamado. Mas agora nós teremos uma outra abordagem sobre os dons espirituais e já com uma pergunta que não quer calar. Afinal de contas, os dons espirituais cessaram ou continuam ainda em plena atividade? Você pode interagir, pode participar conosco. Estaremos aqui junto com o pastor Fábio, da Igreja Metodista Wesleyana de Muriaé, que já está presente, que já está se conectando conosco. Já vamos estar acessando a presença aqui, vamos estar aqui comentando, conversando e participando. E você pode interagir conosco. A paz do Senhor, meu amado. Graça e paz, meu amigo. Glória a Deus. Agora ficou melhor. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então tá Você ótimo. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou aumentar um pouco o meu retorno, porque eu botei o fone para ver se dá uma melhorada. Melhorou agora? Tá ok. Não, tô te ouvindo. Eu tô sem fone, mas eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. Isso, tá ótimo então. Bom, chegamos finalmente, nos encontramos, né? Fazer igual o pastor Yankee. Pastor Yankee, se eu pudesse, eu abraçava o senhor. Um abraço virtual, ó. É verdade, Michele tá aqui, ó. Paz do Senhor, pastor Fábio. Um abraço aí na esposa, nos filhos. Obrigado, filho. Obrigado. Tem sido uma bênção, pastor. Entrou aí, ó. Pastora Ludmila. Paula, né? É a esposa dele. Sua esposa. Olha, essa aí, Ludmila, é aqui da igreja. Amém. Seja bem-vindo. Já está sendo abençoada. É em nome de Jesus. Mas vamos iniciar bem, vamos iniciar orando, apresentando a Deus esse momento, para que o Espírito de Deus nos inspire, para que o Espírito de Deus nos capacite e direcione hoje a nossa caminhada, eu falo caminhada argumentativa, para que possamos alcançar aqueles a quem o Senhor desejar. Amém? Amém. Amém. O irmão pode ficar à vontade, pode orar. Pai eterno e bendito, te louvamos e bendizemos. Amém. O irmão pode ficar à vontade, pode orar. Pai eterno e bendito, bendizemos. Recebemos o momento live, frustremos a correção do Espírito Santo da nossa vida e natural. A todos que estão aqui vendo e ouvindo, sejam por sejam edificadas. E tantos outros que estarão aqui ouvindo e participando desse momento. O servo, seu filho, o pastor Júlio, sua esposa, seus filhos, seu ministério. Sejam eles agraciados pelo teu favor, Pai querido. Tudo louvamos e fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei uma microfonia aqui, eu acho que eu vou fazer igual irmão. Eu vou tirar o fone e vou ficar direto aqui. A microfonia está tudo aqui. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Beleza. Então, abaixa aqui, Michele. Agora eu vou mandar ela abaixar do lado dando microfonia. Pode abaixar aí. Pronto. Agora restabelecemos a normalidade. Vamos aproveitar o que estava dando certo, né? Não inventar, porque senão a gente acaba atropelando as coisas. Ó, nossos irmãos já estão chegando aí. Nosso irmão quem, Michele? Arthur? É o Roberto, o Elcinho da nossa igreja. A Paula é a esposa do pastor Fábio. Missionário Lucas Silva, né? Eu não estou vendo isso daí. Eu estou vendo aqui. Missionário Lucas, Arthur, o Elcinho é daqui da nossa igreja.
Então sejam bem-vindos. Eu já fiz uma pergunta aqui, pastor Fábio, que é a pergunta realmente que mexe conosco, porque nós sabemos que nós temos um direcionamento em relação aos dons espirituais, né? Nós temos, assim, uma confiança e uma certeza fundamentada nas Sagradas Escrituras a respeito dessa realidade. Nós vivemos essa realidade, nós acreditamos nessa realidade. Muito embora não seja, assim, uma realidade presente constantemente hoje no meio cristão. E quando essa realidade ela está presente, que é a variedade de dons, nós sabemos que há uma dificuldade em relação à utilização desses dons. Ou melhor, não deveria nem ser utilizado. Na verdade, os dons são para a edificação da igreja. E aí a pergunta que não quer calar é: você acredita que os dons se cessaram ou eles continuam presentes no dia de hoje? Nossos irmãos aí podem participar. O irmão pode fazer sua introdução. Graças a Deus. Não, meu querido, eu digo com todas as certezas, com toda a certeza e com todas as sílabas que continuam sim. Inclusive, a gente não pode negar isso devido à própria palavra, né? Eu quero fazer sempre aqui nessa nossa live menção das referências da própria palavra, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, né, no verso de número 12, ele é muito claro quanto a isso, que ele diz assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, isso são os próprios recursos de Deus que são concedidos, né, a todo aquele que busca, para que a igreja ela seja edificada, né? Como o amado mesmo disse, nos dias de hoje isso não tem sido procurado como antigamente já conhecíamos. Nós temos até vertentes teológicas e denominacionais que praticamente decidiram cessar essa procura e essa prática. Para você ver uma coisa interessante, pastor, né? Eu acabei eu recebi aqui 2 membros da minha igreja, 2 líderes, né? Na verdade, o meu coordenador de GECEL e o meu líder de um GECEL, ele me procurou para falar, e o que permeou na nossa conversa aqui foi justamente sobre dons espirituais, sobre experiências vividas, e ali a gente direcionando a cada um deles, né, como em particular a nossa igreja, a nossa denominação, como cresceu, né, nos basilares desse conceito, e até nos dias de hoje, eu, como pastor, que quando aceitei a Cristo foi devido a uma manifestação dos dons espirituais, foi algo sobre revelação, e naquele dia eu aceitei a Cristo como meu único suficiente Salvador. Então isso já faz parte da minha identidade, isso já faz parte do meu currículo, e eu creio nisso piamente, eu ensino isso, eu aconselho isso, e busco justamente na palavra, e eu creio que isso não cessou. Como eu disse, por mais que algumas denominações nos dias de hoje, eles resolveram cessar e dizendo que isso foi por uma determinada época, mas isso ainda continua ecoando, isso continua sendo manifesto nos nossos dias. E a minha palavra em particular, né, a minha incisão palavra sobre isso é que verdadeiramente os dons continuam, e é exclusivamente, quando eu digo exclusivamente, fazendo uso da sua própria palavra, dizendo que isso não é para algo particular, mas que é para a edificação da igreja. Em particular, essa referência do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, né, exclusivamente no capítulo 2, a partir do 1º verso, ele diz: não sejais ignorantes. Né? Não sejais ignorantes, não no sentido de ignorar, mas no sentido de não conhecer as verdadeiras práticas, porque a própria igreja de Corinto, que tinham todos os dons, mas não sabiam usar, e agiam com ignorância por aquilo que tinham, mas foram ensinados, foram doutrinados, foram direcionados pelo próprio Espírito que os dá. E assim
essa palavra, ela continua nos nossos corações, nos nossos dias. Sim, a minha palavra que é também para os nossos dias. Assim vejo. É importante porque o Bispo Rames, na live de ontem, ele finalizou ela falando, conclamando os novos pastores a acreditarem que Deus precisa de homens para o nosso tempo, com percepções para o nosso tempo, mas, sobretudo, que voltem a pregar a cura, voltem a pregar o milagre, voltem a pregar os dons, batismo com o Espírito Santo. Ele até citou o Bispo Gessé, o saudoso Bispo Gessé, que afirmou que os milagres estavam cessando justamente porque não estamos mais orando com imposição de mãos, não estamos mais trazendo à realidade aquilo que faz parte da nossa formação, como o irmão muito bem afirmou. Essa experiência, eu costumo afirmar, e falo a todos que vêm a mim tentando um esclarecimento a respeito da manifestação dos dons espirituais, e principalmente o primeiro, que é o batismo com o Espírito Santo, e cujo nosso estatuto afirma que a evidência é o falar em línguas estranhas, eu falo com tranquilidade que isso é uma experiência a ser vivenciada por cada um, de forma individual e intransferível. Tanto que ela pode acontecer no cenário coletivo, no ordenamento de culto, né? Ou até mesmo num momento propício como esse. Acho que nunca teve um momento tão propício como esse. Porque isso me remete a lembrar do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não fui batizado com o Espírito Santo propriamente dentro da igreja. Eu ia em monte, eu participava de vigília, eu participava em círculo de oração. Eu não esqueço quantas vezes, não me lembro quantas vezes botaram a mão na minha cabeça, pastores orando, incentivando a gente a crer, ser batizado com fogo. E quantas noites eu passei orando, buscando com afinco. Éramos orientados a buscar o batismo com o Espírito Santo, coisa que hoje, de repente, está reduzida, né? E eu me lembro que eu achava que essa minha experiência seria ou no monte, ou na igreja, ou numa reunião coletiva. No entanto, foi dentro da minha casa, na cabeceira da minha cama, eu orando. Daqui a pouco aquela oração foi aquecendo. Quando eu vi, eu estava tomado em lágrimas, porque isso vem com um arrependimento, vem com uma transformação. Aí você reconhecendo que você é incapaz, que você precisa de Deus. Aí vem o Espírito te lavando. Então, a partir dali que eu senti. Mas foi com referência de uma prima minha que orava toda a madrugada. E eu me inspirei nela. Então, quem sabe está faltando isso, né? Nós termos alguém para nos inspirar e que nós possamos ser essa pessoa também a inspirar outros. Não, com certeza. O Dano, fazendo menção da própria palavra, o que acontecia, o que aconteceu na igreja de Corinto foi justamente isso. Eles receberam os dons, mas não sabiam lidar com aquilo que estava sendo recebido. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala não sejais ignorantes, é justamente no sentido, eles não estavam ignorando a existência, mas eles não sabiam do funcionamento correto desses dons. E quando você falou sobre essa impor as mãos e sobre essa transferência de autoridade, né, dois exemplos que a gente pode dar pelo próprio apóstolo Paulo, fazendo da sua palavra a Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo chama, né, a atenção a uma exortação a Timóteo, dizendo: não despreze o dom que há em ti, que foi feito pela imposição de mão pelos presbíteros da igreja. Ou seja, foi dada uma transferência, que é uma outra discussão, né? Transferência de autoridade ou transferência de dons, ele pode acontecer, conforme o pastor falou, uma experiência própria, uma experiência particular, ou uma experiência no coletivo, como aconteceu no dia de Pentecostes, ou também na questão da imposição de mãos, na transferência de autoridade e transferência de dons. O próprio Timóteo, filho na fé de Paulo, recebe pela imposição de mãos do presbitério e também pela própria imposição de mãos do apóstolo Paulo, mais uma vez sendo exortado para não mitigar
né, não deixar com que o dom recebido ele venha desvanecer, né? O dom recebido ele precisa ser exercitado, né? O próprio Luciano Subirá, ele mesmo fala, quando muitos perguntam para ele, dizendo, mas como fazer, como saber identificar, como buscar isso e tudo mais? É fazendo, é buscando, né? O próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 14, ele fala justamente isso, seguir em amor, né? E procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que ele procurar com zelo. Seja bem-vindo aí, nosso SD, pastor Ian, que está aí participando. Amém. Eu participei da dele e agora ele está participando da nossa. Esse buscar com zelo. Então, precisa acontecer a busca, precisa acontecer o estar disponível para isso, e o que precisa ser ensinado, o pastor Júlio, é que muita gente que recebeu por imposição de mão, por transferência, ou por busca própria, é saber utilizar, que o uso primordial é edificação da igreja. Não é uma insígnia que eu recebi e agora eu uso como eu quero, ou o meu bel prazer, ou para o meu próprio benefício. Infelizmente, o que estamos tendo aí é justamente isso, em detrimento, né, ao conhecimento e saber usar, muitos usando isso de uma forma sorrateira, dissoluta, para o seu bel prazer, e não fazendo como a Bíblia mesmo ela nos ensina, para a edificação do corpo de Cristo. É isso que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto, né? Eles usavam, mas não sabiam o seu propósito. E a partir de então, se entendemos isso, nós vamos ver um grande mover, um grande manifestar de Deus em nossas vidas. Amém. Eu até creio que vai partir, estava hoje na igreja orando com a irmã, estávamos matando a saudade e buscando essa conexão, porque há uma carência, sim, de a gente exercitar isso, né? Essa oração, esse clamor, e respeitando as medidas cabíveis de prevenção, sem tentar infringir aquilo que está escrito, porque nós, como instituição, sabemos muito bem da nossa responsabilidade. Mas não nos deixar vaguear, não é? Ou andar como ovelhas errantes, porque não somos mais ovelhas errantes. Deus nos colocou em sintonia com o céu. E acredito que a sintonia maior com o céu é essa palavra poderosa que Cristo, quando encontrou Maria Madalena, após a ressurreição, ele falou, olha, não me detenhas porque me convém subir, me convém ir ao meu Pai, mas vai antes e avisa aos teus irmãos que eu ressuscitei. Então é interessante que ele fala que era conveniente que ele fosse também, havia necessidade dele ir, para que ele indo, o Pai enviasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia continuar a obra. Não é? É o capacitador, é aquele revelador, aquele orientador. E eu confesso ao irmão que, assim, quando eu oro, quando eu me deixo tomar pelo Espírito, eu sinto o esvaziamento de todos os pressupostos, porque a gente lê tanta literatura, a gente busca tanto conhecimento, a gente ouve tantas vozes, que na hora que você está conectado no céu por meio do Espírito, é a hora de você se esvaziar. É a hora de você pedir a Deus por meio do Espírito, que é aquela oração intercessora que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis da alma. Aquele gemido que a gente não é capaz de expressar. Então, sem o Espírito Santo, eu me julgo incapaz, realmente. Sem o Espírito Santo, só com conhecimento, eu vou achar que eu sou digno de alguma honra e de alguma glória. Agora, com o Espírito Santo, a gente se vê realmente como dependente de Deus, como incapaz, e o Espírito Santo é a mola propulsora para nos fazer ter intrepidez e alcançar a realização da obra. E a vossa experiência com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, essa sensação maravilhosa, pode dividir com a gente um pouquinho? Amém, amém. Até fazendo mais voz na sua palavra, com a questão do Espírito Santo em si, né, a gente nunca também pode deixar de verificar o manifestar do Espírito Santo
né, desde o início, desde o Antigo Testamento até o seu derramamento pleno, né, o próprio profeta Joel, ele ministrando isso, que seria sobre toda a carne, né, a sua profecia se cumprindo 700, 800 anos depois, sobre toda a carne, e isso aconteceu, e isso vem sendo replicado e multiplicado em nossas vidas. Isso tem sido maravilhoso. Rapaz, eu acabei de dizer aqui há um pouquinho atrás sobre, né, o primeiro contato foi, né, justamente na minha conversão, né? Na verdade, né, eu conhecendo a minha esposa, e eu ainda não era evangélico, nós somos primos assim de segundo grau, né? É um primo nem tão perto e nem tão longe, mas quando eu fui procurar ir para a igreja, na verdade eu só estava indo na igreja por causa dela, não era por causa de Jesus, né? No meu primeiro contato com religião, ou melhor, com a religiosidade, não foi por causa de Jesus, não foi por causa da sua palavra, foi por causa dela, eu queria estar na companhia dela, né? E como ela ia para a igreja e tudo mais, na verdade não era nem para ela estar comigo na ocasião, né? Mas tudo tem um plano, tudo tem um plano. E um belo dia nós fomos para um culto ao ar livre, né? E aí ali o pastor pregando aquela palavra e ele dizendo, e depois no final aquela chamada tradicional, quem quer aceitar a Cristo como seu Salvador e tudo mais, e eu fui lá na frente, ergui minhas mãos e ela me acompanhou, estava ali do meu lado e tudo, eu com as mãos levantadas, quando de repente, como um raio que sai do Oriente e se põe no Ocidente, aquele pastor, ele se põe na minha frente e ele diz, apontando o dedo na minha cara, você está aceitando Jesus, não é por causa de Jesus, não é por causa da palavra, não é por causa nada disso, você está aceitando Jesus é por causa dela, mas é por causa dela que Deus vai fazer a obra, era o que o Senhor estava revelando a ele naquele momento. Na verdade, ele foi tomado ali por um dom de palavra, de sabedoria, aonde recebeu uma revelação, aonde trouxe um conselho através daquela revelação, daquele dom, e aquilo ali eu fiquei, né, estupefato, extasiado por aquele momento ali vivido, e até então, depois sim, nós fomos vendo o Senhor, o Espírito Santo de Deus fazendo a obra, trazendo agora a verdadeira conversão, não convencimento, mas a conversão agindo, e aquilo foi sendo trabalhado no meu coração, e agora, e eu lembro que naquela ocasião, acho que numa madrugada, né, eu ali ouvindo os louvores, chorando na minha cama, né, e tudo mais, aí eu dizendo, Senhor, agora sim, eu tenho a certeza que és tu o meu único e suficiente Salvador. Agora sim, né, o arder do Espírito Santo ardendo no meu coração. E a nossa vida seguiu, né, ministerialmente, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi crescendo através, o Senhor foi me fazendo crescer ministerialmente e espiritualmente, dizendo em si, e o Senhor, na verdade, pastor Júlio, é uma particularidade, né? Isso serve até de muita discussão, né, sobre se há uma obrigatoriedade no questão de falar em línguas quando há um batismo. É bem verdade que a nossa igreja ela coloca isso como uma questão, a evidência do falar em línguas, mas a minha primeira experiência com o Espírito Santo não foi na questão do falar em línguas, mas o Senhor, ele tem me usado na questão de cura, na imposição de mãos e ministração de cura, na questão do próprio discernimento de espírito. Isso parece que talvez muitos possam entender que isso seja uma experiência avessa ou inversa, né, na questão do falar em línguas em si. Na verdade, assim, eu não falo em variedade de línguas, mas o Senhor me usa dentro dos outros dons, né, atuante
na manifestação, na imposição de mãos e na questão de cura. Eu tenho vivido isso dentro da minha própria casa, eu tenho vivido isso dentro da igreja e dentro de pessoas aonde o Senhor ministra, né, curas, ou seja, dentro desse dom de cura na minha vida. E isso é uma verdade, porque assim, eu sou a prova viva, porque eu era desenganado também e fui curado. Então eu provei a cura em mim, primeiro. E depois, ministrando também por imposição de mãos, eu já tive várias situações de pessoas declarando, confirmando que foram curadas. Então eu senti em mim e através de mim. E sobre a questão dos dons mesmo, nós temos a fundamentação na palavra que nos dá justamente essa condição, essa certeza daquilo que estamos falando. Ou melhor, a convicção. Nós temos 3 passagens que ilustram a respeito dos dons. Nós temos na carta de Romanos, no capítulo 12, que diz respeito ao dom de profetizar, de servir, de ensinar, incentivar, de cuidar, de liderança e de misericórdia. Nós temos na 1 Coríntios 12, do capítulo 4, do capítulo 11, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, a cura, os poderes miraculosos, a profecia, discernimento do Espírito e falar em línguas estranhas e a interpretação das línguas. E, por fim, 1 Coríntios 12, 28, novamente, curar, ajudar, governos e variedade de língua. E eu recebi um livro que eu estou lendo, em que o autor, ele ilustra que há 160 dons. E o primeiro dom que ele fala é o dom da vida, que poucos valorizam. Então, o que nós entendemos aí? A realidade é que há uma abrangência, há dons específicos, que ele trabalha em áreas específicas, e realmente o que há confusão, às vezes, é que justamente é buscar o aperfeiçoamento para a edificação, para cumprir o propósito final, que é edificar a igreja. E na maioria das vezes as pessoas procuram, eu quero dom, e quero um, quero outro, quero outro, quero outro, quero esse, quero aquilo outro. E eu acabo entendendo assim, a meu ponto de vista, que quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada direito. Quem quer ter tudo, acaba não tendo nada. E quem quer ter tudo, na verdade, ele acaba não cumprindo o produto final. Qual é o produto final? Não é edificar a igreja? Então, se você edificar a igreja bem, como profeta, edificar a igreja bem, sendo usado no dom de cura, ou quer na palavra de conhecimento, que alguns hoje têm também isso como, vamos dizer, que é uma exclusão, ou alguma coisa aos avessos. Antigamente a gente acha assim, aquela pessoa humildezinha, tal. Então, que aquele é preconceito, na verdade, aos avessos, né? A pessoa que tem muito conhecimento, ou que manifesta esse dom de conhecimento, aí ela já é colocada de lado, olha, sabe demais, vai atrapalhar. Enfim, não é fácil essa convivência. O importante é entender que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição. Agora é importante nos posicionarmos em relação de que são dons distribuídos com um propósito em si, que é para edificar a igreja, e se não estiver cumprindo o propósito, não tem razão de nós termos tantos dons, porque certamente nós vamos ser como povo, querendo alcançar todos os lugares e não conseguindo cumprir realmente o que tem que ser cumprido. É verdade. A gente vê isso na própria igreja de Corinto, que tinham praticamente todos os dons, mas não usavam de uma forma correta, de uma forma imatura. E, na verdade, dentro da sua narrativa, pastor, sobre a questão aí o que falta, na verdade, é amadurecimento. Na verdade, o que falta em muitos é esse amadurecimento e esse discernimento em saber usar. Quer ver uma coisa interessante? Eu me lembro de uma experiência, ainda muito nova, a minha mãe ainda era viva, né? E a minha mãe foi ensinada dentro do evangelho, com a minha avó, mas chegou um determinado tempo que ela acabou desviando. E numa ocasião no Rio de Janeiro, né, houve assim, ela fazia visita em uma igreja, onde tinha ali um certo profeta, né,
intitulado um profeta em si, e na verdade ela fez de tudo para eu estar indo lá naquela igreja para conhecer o profeta, né? Para eu estar lá e ser visto, para que eu pudesse receber uma palavra de revelação, né? Um dom dentro da categoria de revelação em si. O que eu quero dizer quanto isso? É que tem muitos assim que pensam dessa forma, que ainda não tem o discernimento, o entendimento do que é um dom, e acha que, na verdade, é um certo poder recebido, né, justamente para causar esse tipo de êxtase na vida de outras pessoas, e essas pessoas serem seguidas, né, estarem cegas em si mesmas, mas querem ser guiadas por qualquer tipo de palavra de revelação. O grande problema é que hoje temos muitas pessoas que só dão veracidade a isso, né, porque terceirizam, né, esse dom de outras pessoas. Vivem uma vida, às vezes, pautada na palavra de A ou na palavra de B, porque, na verdade, lhe falta ali a própria compreensão da palavra. O que, na verdade, nós precisamos é ensinar, é mostrar para o povo, é a palavra de Deus, que é a maior profecia e que é a maior revelação. O que falta em muitos é o que justamente Oséias, ele mesmo ensinou: o meu povo erra, o meu povo padece por falta de conhecimento. O que lhe falta em muitos é o conhecimento da palavra, e a partir de então, o conhecimento até mesmo na questão dos dons, que é para serem usados exclusivamente para a edificação da igreja. É a manifestação de poder, é verdadeiramente o recurso que o Senhor concede a cada um para que a sua igreja ela seja edificada. Mas esse recurso ele não deve ser usado para outros fins. Dando um pouquinho de política, são os recursos que muitos políticos recebem para empregar para o povo, mas é desviado para outros fins. É o que tem acontecido, e já acontece há séculos isso. Inclusive, né, virou muito na questão do sincretismo religioso, tá? E precisa ensinar o que é a palavra, para que o povo conheça a palavra, tenha o discernimento e venha a ser ensinado nos dons espirituais, serem aconselhados a buscar os dons espirituais, porque o apóstolo Paulo mesmo diz: buscar com zelo, né, os dons, mas primeiro precisa entender para que serve. Eu buscar algo sem saber para que serve, eu vou as mãos que eu não vou saber usar, eu vou acabar usando aquilo para mim, para o meu prazer. E não é para mim, não é para o meu bel prazer, não é para uso exclusivo, mas é para que outros sejam beneficiados. É isso. É um tema realmente, é um tema não só sugestivo, mas é um tema muito relevante. Por quê? Porque a gente sabe que o momento agora é o momento de, momentaneamente, nós estamos desalojados do espaço físico. E hoje os canais virtuais estão alcançando, estão expandindo. Então, todos que têm acesso a ter um conta na internet conseguem fazer uma transmissão. E nós estamos tendo hoje tanto conteúdo por meio de seminário, por meio de pregadores como o irmão Citor, o Subirá, Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia e outros. Tivemos a felicidade de ter os bispos aqui, Rames e Calegari participando, e os irmãos agora que estão dando continuidade. Então é importante a gente saber que no meio dessa avalanche toda de informação, no meio desse punhado teológico, desse apanhado teológico, nós sabemos que ainda há necessidade de não se ater apenas àquilo que está vendo, mas procurar examinar a Bíblia, mesmo porque tem pessoas hoje que estão procurando como mola propulsora, como alavanca, como bengala, na verdade, profecias, afirmando, revelando o que está acontecendo, quando na verdade está tudo escrito na Bíblia. Tudo que está acontecendo hoje está lá na palavra. E é importante, quando surgir uma situação como essa,
seguir 3 pontos básicos para você identificar o que vem de Deus e o profeta. Primeiro é saber se esse profeta ele tem base fundamental na Sagrada Escritura. Um profeta que ele profetiza aquilo que é contrário, que é contraditório, que mais beira a heresia do que a exortação, esse profeta ele tem que ser, sim, averiguado, investigado e, se possível, até ser descartado. Porque não pode haver, nem que desça um anjo do céu para entregar outro recado, outra profecia que contraria o que está na Bíblia, seja esse o pastor. E segundo, tão importante quanto o primeiro, pelo fruto a gente conhece a árvore. Saber os frutos desse profeta, não é? Você tem que saber que fruto ele está dando, porque a gente sabe muito bem que os frutos que o profeta está dando, ele não é condizente com o que ele está profetizando, não é mesmo? Então, essa é uma realidade. Uma terceira ainda é, a profecia ela tem tempo para cumprir, ela pode cumprir de forma imediata ou num período cronológico, como escatológico, que ainda vai se cumprir. Mas é importante ver que ela se cumpra, porque se não se cumprir, também é uma profecia a mais para desviar a atenção da maior profecia revelada, que é a palavra do Senhor. Então entramos já num momento aqui de afunilamento, que gera uma certa turbulência, né? Porque nós sabemos que tem correntes a favor e correntes contrárias, mas eu vou tocar num assunto que me incomoda ainda. Por exemplo, quando a gente vira aqui as redes virtuais, as redes sociais, e aparece de vez em quando um ou outro personagem em que ele está lá, já virou moda, a toalhinha, todo molhado, de repente não sei que água é aquela que ele jogou no corpo, com a toalhinha, para dizer que ele está inflamado. E aí ele pega o zap e ele, acessa meu zap agora, que eu vou te revelar agora o que Deus tem para te falar. Então, olha que ponto nós chegamos. E, infelizmente, tem pessoas que vão atrás, mesmo sem usar um pouco do raciocínio para ver que não há coerência no que ele está falando. E aquilo que a gente está falando está mercantilizando os dons. Infelizmente, eu tenho que mais uma vez mencionar o profeta Oséias. Né? Ele foi muito feliz, né, naquilo que ele deixou o Senhor usar ele, que o meu povo erra por falta do conhecimento. E o conhecimento tem faltado até hoje. Infelizmente, todas essas indumentárias, todo esse sincretismo, né, os próprios apóstolos e os pais da igreja vivenciaram e presenciaram, né, homens que se levantaram, estruturas que se levantaram no passado que usaram de tal artimanha. Hoje, muito vívido, hoje isso está sendo mais salientado ainda e, infelizmente, ainda tem encontrado adeptos, ainda tem encontrado seguidores. Por quê? Porque, na verdade, é bem verdade que todo ser humano ele precisa apoiar uma crença, uma fé. Isso é uma coisa inata, né? Mas sempre vão encontrar pessoas que vão se adequar a esse tipo de evangelho que está sendo mercantilizado. Infelizmente, sempre vão encontrar pessoas que vão apoiar e vão seguir esse tipo de visão. E que lhe falta o conhecimento, há uma necessidade inata de crer, de se apoiar naquilo que se vê ou aquilo que se toca, né? Os próprios apóstolos viram isso, pegaram as próprias comentários de apóstolos e foram colocados, né, à beira do caminho para que, quando passassem, né, fossem curados por aqueles objetos de cada um deles. E a gente vê isso hoje ainda. Mas, na verdade, as pessoas já não querem se apoiar. É nisso aqui, ó. Pastor, uma coisa que desde o dia que eu aceitei Jesus, e desde aquilo que o Senhor tinha me chamado para a questão do ministério, né, eu vejo que o Senhor ele tem me dotado
na questão de passar o conhecimento, naquilo que chama de ministério também, para ensinar a palavra. E uma coisa que eu tenho batido, eu sempre vou bater na mesma tecla, que é o conhecimento da palavra, e não deixar, como o apóstolo Paulo me diz, não deixar com que nenhum vento de doutrina possa te desviar do caminho. E nós encontramos pessoas dentro de nossas igrejas, nós encontramos pessoas que usam este veículo de comunicação justamente para poder procurar esse tipo de evangelho, tá? Esse tipo de evangelho que está sendo mercantilizado para satisfazer os seus próprios anseios. Né? A gente está falando de dom, mas acaba criando um pouco de braços para outro tipo de assunto, mas na verdade está tudo dentro relacionado com os dons, da utilização de dons, uso de dons de uma forma incorreta, dissoluta e corrupta, né, para o bel prazer, para até mesmo se elevar socialmente, politicamente e religiosamente. Né? E na verdade, nós não temos que nos colocar numa posição de disputa, porque a própria igreja, que é uma igreja histórica, solidificada, né, em história como a nossa, de John Wesley, todo metodismo, ainda se aventuram a irem atrás desse tipo de evangelho e esse tipo de crença. Né? E, na verdade, nós precisamos ensinar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, né? E em tempo e em fora de tempo, ministrar a palavra da verdade. Eu tenho um compromisso com a palavra da verdade. Eu tenho um compromisso com o ensinamento da palavra, o ensino de forma nua e crua, mostrando estas vertentes, mostrando estes conceitos e dizendo, olha, este é o caminho, mas infelizmente o mundo vai por outros caminhos aí, e a gente tem visto pessoas perdendo o seu referencial de evangelho e de palavra. E na verdade, por exemplo, este veículo que a gente está utilizando agora, bom seria que isso fosse tido uma ampla divulgação e onde assuntos que a gente está tratando aqui são assuntos que, na verdade, são estruturas da igreja, onde as pessoas precisam se pautar dentro desse conhecimento e muitos pautando dentro desse conhecimento, as suas vidas serão transformadas e modificadas. Amém. O que eu acho interessante é que às vezes há um certo receio, mesmo parece que salta uma percepção que há um certo receio de algumas pessoas se entregarem à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos desnuda, não é? Ele tira a nossa máscara, ele nos revela realmente como nós realmente somos. Então o Espírito Santo ele nos deixa numa condição em que nós somos revelados diante de Deus como realmente é aquilo na nossa intimidade. Isso é uma realidade e às vezes isso causa um certo temor em nós mesmos, né? Porque nós sabemos que diante de Deus nós somos como um livro completamente aberto. Talvez haja um receio, um medo por alguém que queira se entregar ao Espírito Santo, principalmente aquele que sente que é vocacionado, que tem um chamado, e depois que for tomado pelo Espírito, para onde ele me mandar, eu irei, o que ele mandar fazer, eu farei, a vontade de Deus eu vou fazer, porque os dons do Espírito eles nos levam a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Não é verdade? Está dando uma interferência aqui no retorno do som. Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Está ouvindo, mas está baixo. Então, o seu também, para mim, estava dando um retorno também picotado. Estava cortando. Possa ser que seja a internet. Você também estava cortando para mim. É nesse horário, é o horário. Porque no outro horário ela está limpinha, mas está cortando tanto a minha quanto a sua. No notebook aqui também está saindo cortado.
Conforme for... Eu estou conseguindo entender. O senhor está me entendendo? Não, pode continuar, pode continuar. Então vamos fazer o seguinte agora, aproveitar, tem 14 minutos, e aproveitar a parte final, como o irmão está sentindo esse momento, como o irmão está sentindo a igreja passando por esse momento, e o que o irmão tem recebido de Deus para direcionar a igreja num momento como esse. Olha, é interessante, pastor, e para muitos de nós, até mesmo pastores, ainda não tinha vivido um momento de turbulência como esse. Um momento de isolamento, a ponto de fechar as suas igrejas, impedidos, não proibidos, mas impedidos de abrir suas igrejas e ficarem de casa. Eu tenho visto isso. Claro, é ruim, nós podemos classificar isso como ruim. Sim, é ruim. Nós não estamos no nosso habitat natural. Nós não estamos usando os mecanismos que nós estamos acostumados a usar, que era a igreja, que era o contato, que era a proximidade. Agora nós estamos usando esses veículos de comunicação e a gente tendo que ampliar, né, os nossos atributos pastorais, né, a ampliar, né, a nossa gama de aconselhamento, de preocupações, busca em procurar orientar a igreja de longe. Parece, pastor, que a gente está se colocando na mesma posição do apóstolo Paulo, que mesmo ainda distante, tendo que escrever cartas, tendo que enviar, né, algum amigo ou enviar alguém para mandar algum recado. Mesmo a gente usando aqui esse veículo de comunicação e a gente se vendo, mas a gente precisa aconselhar de longe, a gente precisa enviar recomendações, aconselhar a umas determinadas posturas, a gente precisa, mesmo de longe, né, continuar fazendo o nosso papel pastoral, procurar saber como que as ovelhas estão, ligar para alguém que às vezes se internou e alguém que está doente em casa, assistir dentro de suas necessidades, tanto as necessidades materiais como também espirituais, poder ouvir pessoas que nos procuram para falar sobre determinados assuntos. Como eu disse ainda há pouco, eu acabei de receber 2 pessoas aqui para tratar de uma questão que precisava ser tratada e ser conhecida quanto antes, e ainda há necessidade de, às vezes, me deslocar a um determinado lugar para poder fazer. Eu vou ser sincero, né, com você. Quanto a mim, eu tenho procurado absorver, né, entendimento e discernimento quanto a isso tudo. Graças a Deus eu tô tranquilo quanto à questão de igreja, quanto à questão de poder atender. Eu tenho feito esse papel, mas eu estou tranquilo quanto a essa questão toda de isolamento, de epidemia, e eu tenho procurado tranquilizar, né, as minhas ovelhas, tranquilizar a igreja, levando a igreja a exercitar a sua fé, a sua confiança, levando a igreja a crer em momentos turbulentos, em momentos de transtornos, as pessoas voltarem para a palavra. Eu tenho levado palavras como essa, motivacionais, de conhecimento, em busca da palavra, em oração, em entrega, a não entrar numa questão introspectiva para a questão da depressão, da ansiedade. É interessante também que no início do ano eu trouxe diversas mensagens e ensinamentos quanto à ansiedade, né, quanto aos transtornos generalizados. Eu trouxe isso para a igreja, eu trouxe isso em forma de palestras, de pregações, sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Parece que, de alguma forma, eu estava já preparando a igreja a enfrentar
essa circunstância, esse isolamento, esse confinamento, agora é tempo de colocar em prática tudo aquilo que foi ouvido. O apóstolo Tiago mesmo nos ensina, né? Não seja somente ouvinte, mas executores, praticantes. Agora é hora de botar, né, em prática tudo aquilo que foi ouvido, para que usar deste momento, né, onde as pessoas estão em casa, que para muitos de nós não tínhamos passado por isso e talvez não iremos passar por um outro tipo, né, de circunstâncias como essa, mas graças a Deus eu tenho estado tranquilo quanto à minha família, quanto àquilo que o Senhor é o provedor de todas as coisas, né? Por momentos que passamos, o Senhor nos ensinou a viver tempo de escassez, a tempo de abundância, e saber que é Ele que providencia, saber que é Ele que nos abençoa, saber que é Ele que vai trazer na hora certa, no momento certo, não vai nos desamparar em momento algum. Já passei circunstâncias talvez piores do que essa, e o Senhor permaneceu fiel à sua palavra. Então eu tenho visto isso, eu tenho que passar isso para a igreja, para que o rebanho possa se sentir seguro, alimentado e abençoado, em nome de Jesus. Amém. É uma verdade. E é uma realidade que, assim, o irmão falou, uma realidade nova. Ficar confinado dentro de casa é uma realidade nova. Mas, ao mesmo tempo, eu estava conversando com a irmã hoje como é difícil a gente restabelecer o culto em casa, o culto em família. Como é difícil, né? Parece que é mais difícil você restabelecer o culto em casa, no lar, porque, de certa forma, parece que as pessoas usam a própria igreja para suprir as suas necessidades de cultuar no lar, cultuar a família, de problemas que a gente não consegue resolver. Então, leva a resolver, leva a igreja a resolver. Então, essa realidade presente hoje, estou voltando a restabelecer o culto no lar. Não é verdade? É isso aí. A gente tem 7 minutos para finalizar, mas o horário é um horário novo. Esse horário é um horário novo que nós estamos estabelecendo. Eu estou achando que a internet está justamente porque o número de lives nesse horário é grande, alto, não é? Você vê que pode marcar com outro horário mais cedo. Pode marcar com outro horário, com certeza vamos marcar outro horário. Vamos continuar, a agenda aí está se estendendo até o final dessa paralisação, desse isolamento. Esse é um canal que Deus nos deu para trazer uma dose de esperança. Amanhã nós vamos ter o pastor Helder, do Rio de Janeiro, que é aqui de Cataguases, e ele vai estar conosco às 5 horas. E na sexta-feira o pastor Vitor Calegari vai estar voltando junto com o pastor Calegari. E na outra semana nós estamos agendando já, vamos agendar com o irmão, um horário mais cedo, com toda certeza. O pastor Carlos Coutinho vai estar conosco também, coordenador do seminário do Rio de Janeiro. E olha, assim, tem me surpreendido, pastor Fábio, porque a gente não tem dimensão. Hoje a irmã falava comigo, olha, pastor, Deus pode fazer infinitamente mais. É isso aí. Então hoje os pastores entenderam o recado, estão querendo participar, estão querendo se incluir, e graças a Deus por isso, porque é aquela sensação de se sentir útil, não é? Isso. De preenchimento, de mentorear, de ser mentoreado com a palavra de hoje, de cuidar e ser cuidado, não é verdade? Então o irmão pode fechar aí, dentro dessa condição de cuidar e ser cuidado, e se preparar para a oração. Amém, amém. Obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo essa live aí com você. E a gente vai ter outros momentos, né, também. Vou estar orando a Deus, o tempo já está acabando ainda, para a gente acabar. Acho que o tempo acaba. Deus bendito, eu quero te glorificar, eu quero te engrandecer, ó Deus, na beleza da tua santidade. Tu és santo, tu és glorioso, tu és maravilhoso. Ó Deus, e obrigado pela vida do teu filho, do teu servo, a qual eu creio que foi o Senhor que colocou no coração dele, ó Deus, todos esses momentos, Senhor, que são valorosos, todos esses momentos que são ricos. Ó Deus, continue
abençoando, orientando, direcionando o teu filho, ó Deus, para que a tua palavra seja anunciada, em tudo o teu nome seja anunciado e engrandecido através desse veículo de comunicação. Ó Deus, nos abençoe. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos, nos abençoe em tudo e que a tua graça, a tua bênção venha, Senhor, sobre nós nesta hora e que as nossas casas, elas sejam abundantes da tua presença, ó Deus, e da tua provisão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amado. A gente tem 4 minutos ainda. Nesses 4 minutos a gente pode interagir com as irmãs, com os irmãos, dar um alô, falar com eles. Os que estão entrando aí, os que estão participando também, e que a gente possa estar vendo outro momento para a gente estar discutindo outros assuntos, né, com a palavra e trazer também aí o nível de conhecimento, o nível de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, né, e teológico, né, para cada um desses que participarem aqui. Então, à disposição para que a gente possa marcar. Esse trabalho de dons espirituais, isso é muito amplo, isso é muito cheio. Eu tô iniciando, vou iniciar também um curso, eu vou estar fazendo, do próprio Luciano Subirá, ele abriu aí um curso que fala sobre os dons espirituais, tá? São 16 tópicos, né? E eu já assisti o primeiro, e eu vou estar entrando mais de cabeça sobre isso. Já ministrei aqui na igreja sobre dons espirituais, estou com a escola de formação de liderança, que falo também sobre os dons espirituais. Eu vou estar me aperfeiçoando mais nesse. A gente vai estar adquirindo esse curso e depois estar replicando aqui na igreja todo esse curso e vamos estar mergulhando aí sobre os dons espirituais. Que maravilha! Os nossos ouvintes, nossos amados irmãos que estão participando aí, podem dar um retorno como está o som, está chegando bem, você entendeu bem, você tem alguma colocação, alguma pergunta, ou algum tema que você queira trabalhar aqui, pode fazer a sua postagem aí, mandar a sua mensagem, que a gente vai estar com todo carinho, envolvendo você nesse debate, para que você possa absorver essa edificação, porque a proposta é, uma vez sendo edificado, você edificar tantos quanto o Senhor permitir. Então é maravilhoso ter todos vocês aqui. Nós tivemos uma certa dificuldade com a transmissão na internet, deve ser a sobrecarga, mas quero mandar um abraço à nossa irmã Maria, quem mais Michele passou aqui, Reverendo Gerson Costa, que acabou de entrar, nossa irmã Muniz, Daiane, né? Mas sejam todos bem-vindos, sejam Marquinhos, lá da Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Temos irmãos daqui, temos irmãos da irmã Sônia, o irmão identifica. A Daiane, a Muniz Daiane é aqui da minha igreja, minha ovelha. Amém. Glórias a Amém. Deus. E aí, o nosso reverendo Gerson Costa, né, é uma figura aí marcante e um dos pilares aí da nossa igreja metodista Odilena. Seja bem-vindo, né, o senhor, sua esposa, toda a sua família. Abraço aí para os filhos, em nome de Jesus. Que maravilha, reverendo. O Senhor te abençoe, é um prazer tê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo vai zerar. Claudinha Lancieri acabou de entrar, um abraço. Nosso tempo vai zerar aqui, mas nós já conseguimos falar, ouvir, orar. Só voltou o abraço, né? Meu coração é todo. Amém. Deus abençoe. Mandou um abraço e um beijo para a irmã Paula. Mando para ela, sim. Beijinho, Claudinha. Pai do Senhor. Fica com Deus. Tá, gente? Faltou só alguns segundinhos para terminar. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos estar vendo. Vamos estar voltando. E respostas também depois da minha live. Estou com perguntas e respostas aos domingos. Às 8h30. Depois da minha live, eu inicio outra com perguntas e respostas. Sempre aos domingos, 8h30 da noite. Ótimo, ótimo. Então já esteja todo
outros convidados aí. Dá muito bem para encaixar o horário, que nosso aqui começa mais cedo e acaba mais cedo. A gente tem ouvido live aqui. Ontem eu deitei ouvindo a sua, ouvindo a do outro, do Itaque, do Cláudio, do Cacete. Depois o doutor o pastor Gilberto, é o que encerra na hora